Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Alu aqui e só dando aí alguns avisos, né? Ontem então a gente teve a nossa primeira aula ao vivo, foi muito legal, a gente fez um plantão de dúvidas, a gente resolveu muitas questões aí. Eu vou colocar, não sei se eu já coloquei no momento que eu tô gravando esse vídeo, provavelmente sim, mas eu já devo ter subido aí a aula na plataforma, então tá lá disponível para vocês verem o que a gente conversou na aula de ontem. E hoje eu vou resolver aqui algumas questões ainda da SpaceX 2018 que eu não resolvi no plantão ontem. Então, se você está com dúvida em alguma das questões, eu vou estar resolvendo o que faltou aqui nessa videoaula, né? Então, vou colocar aqui SpaceX 2018. Opa, 2018. E tente participar no nosso próximo plantão, tá? Eu vou ver se eu coloco um horário fixo aí pra gente durante a semana. Tipo, fazer toda quinta e sexta, né? Questão 1. Bom, questão 1 aí é uma questão de geometria espacial. Ele pegou aí um cubo e inscreveu nesse cubo uma esfera, né? E ele falou que o volume do cubo, né, é 216. O cubo ele tem todas as arestas iguais, então se a gente fizer aqui o volume do cubo, né, vai ser base ou comprimento vezes largura vezes altura, né? Então com isso aqui a gente consegue achar o lado do nosso cubo, que vai ser a raiz cúbica de 216. Então o nosso cubo vai ter lado 6. Agora, se a gente olhar esse cubo de frente, ó, é isso aqui que a gente vai ver. Né? A gente vai ver ali a esfera tocando as faces do cubo. E o diâmetro da esfera dado por 2r vai ser igual a L, que no caso é 6. Então o raio da nossa esfera vai ser 3. O volume de uma esfera é dado por 4/3 de πr ao cubo. Então a gente tem 4/3 de 3 ao cubo. Né? 3 ao cubo é 27, dividido por 3 dá 9, que vezes 4 dá 36. Então a gente tem como resposta aí, letra A. Beleza? Então essa primeira questão era bem de boa. Pedi aí somente o volume de uma esfera. Já a SpaceX costuma gostar bastante dessas questões de geometria espacial, de colocar um sólido dentro do outro. Bom, próxima questão, questão 2. Essa aí, pessoal, a gente tem uma curva, né? Ele deu aí. Esse ponto aqui dela vale 2, aqui vale π e aqui vale menos π. Para esse exercício aí, ele quer que você assinala qual alternativa que tem uma função trigonométrica cujo gráfico, né, pode ser descrito por isso aqui. Então ele deu várias funções trigonométricas aí pra gente analisar, né? Então, por exemplo, na letra A, a gente tem f de x é igual a 1 menos seno de π menos x. Para esse exercício, pessoal, eu acho que o jeito mais fácil de resolver ele é você pegar aqui um ponto e testar nas alternativas, né? Porque ele quer aí que você dê qual das alternativas pode representar essa curva. Então, qual que é a melhor maneira de fazer isso se não testar, né? Se essa curva aqui realmente é descrita por essa função das alternativas, né? Por essas funções das alternativas. Então, vamos pegar o π. Quando o nosso x vale π, o f de π vale 0, né? Pode ver que quando o nosso x está em π, a nossa função ela está tocando aqui o eixo x, né? Então ela vale 0. Então, basicamente, o que é interessante a gente fazer aqui é jogar π no lugar do x e ver qual das alternativas que o f de π zera. Por exemplo, eu vou fazer isso aqui com a letra A. Ó. F de π é igual a 1 menos o seno de π menos π.
Então, o f de π, ele vai ser 1 menos o seno de zero, que é zero. Então, na letra A, a gente achou que o f de π é 1. Então, percebam que o f de π da letra A não é zero. Então, a letra A ela não pode ser essa curva. Porque no π, a curva ela tem que estar passando no zero. Então, a letra A ela é falsa. Daí, vocês podem fazer a mesma coisa para as alternativas B, C e D. Vocês testam aí o f de π e vê que vai dar diferente de zero para todas essas alternativas. A única alternativa que o f de π não dá zero é a letra E. Na letra E, a gente tem que o f de x é 1 menos o cosseno de π menos x. Se a gente joga π aqui, a gente vai ter então que o f de π é 1 menos o cosseno de π menos π, que é zero, e o cosseno de zero é 1. Então, a gente conclui aqui que o f de π é zero somente para a letra E. Então, só a letra E é a curva que pode, a função que pode descrever essa curva aí. Tá? Se vocês quiserem testar os outros pontos também para a letra E, testa aí que vocês vão ver que vai dar certo. Tá? Então, ela, portanto, é o nosso gabarito. Questão 3. Na questão 3, a gente tem uma função dada por x ao cubo menos 5x ao quadrado menos 25x mais 125. E a gente está dividindo isso aqui por x mais 5. E ele pede aí pra gente a imagem e o domínio mais amplo dessa função, né? Vamos começar aqui pela imagem. Essa função, pessoal, ela é a raiz de alguma coisa, tá? Se ela é a raiz de alguma coisa, com certeza ela sempre vai ser positivo, né? Porque a raiz de qualquer coisa é sempre um valor positivo, ainda mais nos números reais. Então, a imagem tem que ser positiva, né? Então, a imagem vai ser dado aí, a princípio, pelos reais positivos. Essa raiz aqui ela nunca vai dar um número negativo. Então, a gente não vai ter nenhum ponto da função aqui embaixo. Ela vai estar toda aqui para cima, tá? Resta a gente analisar se tem alguma coisa que a gente tem que tirar aqui da imagem, né? E a gente vai fazer isso analisando isso aqui mais de perto. Bom, no nosso domínio, que é o conjunto A aí, como é que a gente faz para encontrar o domínio mais amplo? A gente começa pelos números reais e vai subtraindo, né, do domínio dos reais o que não pode ir nessa função. Percebam que o nosso x ele não pode valer menos 5. Porque se ele vale menos 5, a nossa função não está definida. Então, a gente tem que tirar o menos 5 do domínio. Beleza? Que é o que eu fiz aqui. Agora, vamos pegar, então, essa expressão e vamos dividir ela por x mais 5. Né? Então, vou fazer aqui o Brio-Ruffini. Peguei isso aqui. E eu vou dividir isso por x mais 5, tá? Tô aplicando o Brio-Ruffini aqui. Divisão polinomial. Então, a gente coloca 1 aqui e faz 1 vezes menos 5 e soma com menos 5. 10 vezes menos 5, né, vai dar mais 50 e soma com menos 25. E 25 vezes menos 5 dá menos 125, somando aqui dá 0. Então, pode perceber, né, que se a gente pegasse esse polinômio aqui e dividisse ele por x mais 5, ia dar resto 0, esse aqui é o resto. E o quociente seria x ao quadrado, né? Esse aqui é x ao quadrado, esse é x. E esse aqui é o termo independente. Né? Então, o Brio-Ruffini está simplificando, né, essa divisão polinomial.
Então, percebam que dá para a gente dividir aqui. Então, a nossa função, ela vai ser a raiz de x ao cubo, menos 5x ao quadrado, menos 25x. Oh, meu Deus. Vai ser a raiz, né? Efetuando essa divisão, a gente vai ter x ao quadrado, menos 10x, mais 25. Então, percebam que aqui a gente não tem nenhuma limitação, né? E isso aqui é um quadrado perfeito ainda. Ó. Esse aqui, ele é o quadrado perfeito de x menos 5. Então, a nossa função, ela vai ser a raiz de x menos 5 ao quadrado, né? E quando a gente tira a raiz de um número ao quadrado, a gente tem como resposta o seu módulo. Então, na verdade, ó, a nossa função ela é só isso aqui, né? Ela seria isso aqui, ó. Vamos imaginar a reta x menos 5, ó. A reta x menos 5, ela corta aqui no menos 5. E tem como raiz aqui o 5. Só que o módulo faz com que ela esteja espelhada. Então, a nossa função ela é essa aqui, ó. Pode ver que a imagem dela é dada pelos próprios reais positivos, né? E o domínio, a gente tem que tirar o menos 5. Porque no menos 5 aqui, a gente tem que deixar uma bolinha aberta, porque ela não é definida. Então, você tem como resposta aí a letra B, né? A sua imagem é dada pelos números reais positivos, e no domínio você só tem que tirar esse cara aqui, que ele é o único que atrapalha, porque ele vai no denominador. Muito bem. Questão aí bem elaborada de função. Bom, pessoal, questão 4 aí. Henrico guardou moedas em um cofrinho por um certo período de tempo e ao abri-lo constatou que o cofrinho contém apenas moedas de 25, 50 e R$1. Ó. Moedas de 25, 50 e R$1. Vamos falar então que tem X moedas de 25, Y moedas de 50 e Z moedas de R$1. Aí depois ele fala: se a probabilidade de retirar uma moeda de 25 centavos é o triplo da probabilidade de retirar uma moeda de 50 centavos, né? Como é que a gente escreve isso? Isso daqui é a informação 1. A informação 2, a gente pode escrever então que P de 25 é 3 vezes o P de 50. O P de 25 é X, né? A quantidade de moedas dividido pelo total. E a probabilidade de sair de 50 centavos é Y sobre o total. Então, o que a gente conclui? A gente conclui que tem 3 vezes mais moedas de 25 do que tem moedas de 50 centavos. Depois, ele fala que se forem retiradas 21 moedas de 25 centavos desse cofrinho, a probabilidade de retirar uma moeda de 50 passa a ser 9 sobre 40. Então, 9 sobre 40 vai ser igual, ó, a gente vai ter Y moedas de 50, né? Num cofrinho que tem um total de X mais Y mais Z menos 21 moedas. Então, essa daqui que é a nossa probabilidade de sair uma moeda de 50 centavos, né? Depois que você tirar 21 moedas de 25. Tá? E, por último, né, ele falou assim que se forem retiradas 9 moedas de 50 centavos desse cofrinho, a probabilidade de retirar uma moeda de R$1 passa a ser de 1/4. Então, se a gente pegar aqui, né, as Z moedas de R$1 e dividir pelo total de moedas, né, que seria todas menos 9, a gente tem aqui a última equação. Beleza? Então, basta a gente resolver isso aqui, né? Vamos trocar o nosso x aqui por 3y.
aqui e aqui, né? E daí a gente vai obter, então, o seguinte sistema. 9 sobre 40 é igual a y, ó, 3y mais y dá 4y, mais z menos 21, e 1/4 é igual a z dividido por 3y mais y, mais z menos 9. Passando esse cara para lá e esse para lá, a gente tem então que 36y mais 9z menos 9 vezes 21 é igual a 40y. E aqui, né, passando esse aqui para lá, 4y mais z menos 9 é igual a 4z. Já está tomando forma nosso sistema. 9 vezes 21 dá 189. E a gente pode passar esse 36y para o outro lado. Então, 9z é igual a 40y menos 36, que dá 4, mais os 189. E na linha de baixo a gente tem que 4y é igual a 9 mais 3z. Então, vamos substituir esse cara aqui. Então, a gente tem que 9z é igual a 9 mais 3z mais 189. Então, passo os 3z para lá. 6z é igual a 198. E se a gente dividir 198 por 6, dá 33. Então, o z é 33. O y vai ser 3 vezes z mais 9 dividido por 4. O y vai ser 27. E o x vai ser o triplo do y. Portanto, o x vai ser 81. Então, ele pergunta a quantidade de moedas de 25. Então, a resposta é 81 moedas, letra D. Bom, a questão 5 foi resolvida na aula de ontem, no plantão. Se alguém tiver dúvidas ainda, mesmo com o plantão, me chama aí, que eu resolvo de novo. A 6 também foi resolvida. Vamos aí para a 7. Na figura abaixo, a gente tem essa circunferência aí, cuja equação é dada por x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 3. E ele falou assim que a gente tem essa reta suporte do segmento MN que tem coeficiente angular igual a raiz de 3. Então, a gente tem isso aqui, ó. Né? Temos o M e temos o N. Essa reta MN, pessoal, ela vai ser dada, então, por uma reta, né? AX mais B, que o coeficiente angular é raiz de 3. Então, essa reta aí é raiz de 3x mais B. Só que olha esse ponto M. Esse ponto M, ó, ele tem como coordenada aqui, né, como abscissa, menos o raio, e como ordenada 0. Então, quanto vale o raio dessa circunferência? O raio dessa circunferência, ó, é a raiz desse número, né? Porque esse número aqui, ele vai ser o raio ao quadrado. Então, o raio dessa circunferência é raiz de 3. Então, o ponto M, ele é o ponto menos raiz de 3, 0. E ele pertence a essa reta. Então, o y tem que valer 0 quando o x vale menos raiz de 3. Então, vamos jogar isso aqui nessa reta. Então, a gente vai ter que 0 é igual a raiz de 3 vezes menos raiz de 3 mais b. Raiz de 3 vezes menos raiz de 3 dá menos 3. Então, nosso b é 3. E aí, a gente tem a reta. E ele pede aí, então, o volume, né, desse sólido.
Para a gente achar o volume desse sólido, a gente tem que achar primeiro o valor dessa distância aqui, né? Porque o volume do sólido gerado aí pela rotação em torno do eixo Y vai dar pra gente esse tronco de cone, ó. Se a gente pegar essa superfície aqui e rotacionar, vai formar esse cone, esse tronco de cone, né? Que o raio maior é raiz de 3. A gente tem que saber o raio menor, a gente tem que saber também a altura. Porque sabendo essas coisas, a gente pode aplicar a fórmula aí do volume do tronco de cone. Beleza? Muito bem. Então, vamos pegar aqui o ponto N, né? A gente tem aqui o ponto N. Ele pertence a essa reta. Então, o que a gente tem que fazer aqui, né, é achar os pontos que a reta y igual a raiz de 3x mais 3 tem aí em comum, né, com a circunferência. Então, se a gente montar esse sistema aqui, ó, a gente tem que obter como solução 2 pontos. Um ponto vai ser o M e o outro ponto vai ser o N. Tá? Então, a gente pode substituir esse y aqui. Então, a gente tem x ao quadrado mais raiz de 3x mais 3 ao quadrado. Isso aqui é igual a 3. Essa equação de segundo grau aqui vai dar pra gente, então, os dois x's, né? O x do M e o x do N. Então, a gente vai ter aqui x ao quadrado mais 3x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Isso aqui está dando 3. Então, a gente tem 4x ao quadrado mais 6 raiz de 3x mais 9 menos 3, né? Essa equação do segundo grau, pessoal, aplicando o Bhaskara aí, vai te dar como respostas, então, que o seu x pode ser raiz de 3 ou que o seu x pode ser menos raiz de 3 sobre 2, né? Menos raiz de 3 ou menos raiz de 3 sobre 2. Só que o menos raiz de 3 é o ponto M. Então, o menos raiz de 3 sobre 2 tem que ser o ponto N. Então, a gente já descobriu o valor disso aqui, ó. É menos raiz de 3 sobre 2. Essa distância daqui até aqui. Falta a gente descobrir a altura. A altura é a ordenada do N, né? Que é dada por isso aqui. O y é raiz de 3 vezes x mais 3, quando o x é o x do ponto N. Então, se a gente jogar o x do ponto N, a gente obtém o y do ponto N, que vai ser dado por raiz de 3 vezes menos raiz de 3 sobre 2, mais 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, dividido por 2 dá 1,5, e menos, né? A gente vai ter como resposta aqui, então, 1,5. E agora a gente aplica, então, a fórmula do volume do tronco do cone, né? O volume do tronco do cone, ele é dado por essa fórmula aqui, ó, que a gente estudou na aula de geometria espacial. Bzão mais raiz de Bzão Bzinho mais Bzinho vezes a altura sobre 3. Em que Bzão é a área da base maior. O Bzão vai ser isso aqui. O Bzinho vai ser isso aqui. E a altura é o H. Então, o Bzão vai ser π vezes o Rzão ao quadrado, que é raiz de 3. O Bzinho vai ser π
vezes o raiozinho, né? Que vai ser essa distância aqui, que a gente sabe que é raiz de 3 sobre 2. Então aqui a gente vai ter 3 sobre 4π. E a nossa altura é 3,5, né? Ou 1,5. Então, nosso volume, ele vai ser 3π mais a raiz de 3π vezes 3 quartos de π, mais 3 quartos de π, vezes a altura, tudo isso dividido por 3. Vou continuar aqui. Esse 3 aqui vai cancelar com esse 3. Aí a gente tem aqui 3π. Aí a raiz disso, ó, sai o 3, sai o π, sai o 2. Mais 3π sobre 4, vezes meio. Tá quase saindo, falta só igualar os denominadores. Então, a gente tem aqui 12π, mais 6π, mais 3π, tudo sobre 4, vezes meio. 12 mais 6 dá 21, dá 18, né? Mais 3 dá 21, dividido por 8. Que é a resposta aí da letra B. Então, essa questão aí bem mais difícil que o normal, né? Para SpaceX. Essa daí era uma das questões difíceis da prova. Não difícil, mas muito trabalhosa, né? Muito trabalhosa. Beleza? Bom, pessoal, na próxima parte da aula eu trago o restante.